Olá, eu sou o Tataco e essa aula é sobre modernismo no Brasil, segunda geração, prosa. Passado o momento inicial do modernismo, a efervescência da Semana de Arte Moderna de 1922, que buscava um resgate da nacionalidade relacionado com os movimentos da literatura europeia, das vanguardas europeias, né? Esse projeto estético que foi estabelecido ao sul do Brasil, precisamente em São Paulo, de fato não representava todo o Brasil. Porque o Nordeste brasileiro, por exemplo, passava por problemas seríssimos há muitos anos. E isso desde séculos passados. Sabe-se que o Nordeste brasileiro foi, em dado momento, importante economicamente para o Brasil. Era o polo econômico do Brasil devido à produção de cana-de-açúcar. Isso muda para Minas Gerais, o Nordeste fica abandonado depois disso. E esse polo muda novamente para São Paulo, e o centro econômico gira ali entre São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Enquanto isso, o Nordeste foi ficando abandonado à própria sorte, ano após ano, século após século. E isso gerou uma civilização muito problemática no Nordeste do país. Então, em resposta a essa Semana de Arte Moderna de 22, que representou aí os anseios de um grupo artístico por uma estética renovadora e etc., o Nordeste também fez um movimento semelhante, só que não para buscar uma identidade brasileira, não para ir em direção a um projeto artístico, mas para olhar para os próprios problemas sociais que ali eram emergentes. Então, em 1926, aconteceu o que ficou conhecido como Congresso Regionalista, elaborado ali por pensadores bastante importantes, que mostraram toda essa perspectiva problemática que o Nordeste se encontrava no momento e em períodos anteriores também, evidenciando esses problemas sociais, trazendo à luz essa denúncia desse homem sertanejo que era brasileiro, não precisava buscar uma identidade, só que estava sofrendo e sofrendo muito. Então, a partir da década de 30, muitos artistas, escritores vão escrever seus romances para denunciar justamente essa questão problemática apontada a partir aqui do Congresso Regionalista. Nós podemos começar falando a respeito de José Lins do Rego, que vai falar sobre essa região canavieira e a decadência de todo esse processo que o Nordeste sofreu com a industrialização e a vinda da usina que substituiu os modelos antigos como um engenho e fez com que muitas famílias tivessem suas posses complicadas e tomadas por conta dessa nova tecnologia. José Lins do Rego conta a história de Carlos Melo em 3 livros, Menino do Engenho, Doidinho e Banguê, a história da vida dele e ele presenciando toda essa decadência dessa tradição que o Nordeste tinha. Então nós vemos aqui uma preocupação também na linguagem, a linguagem é bastante oral, linguagem cotidiana, justamente para aproximar a literatura do público, para denunciar nessa perspectiva de linguagem direta, fazendo com que fosse entendida sem maiores problemas. Coisa que a primeira e a segunda geração da poesia, por exemplo, não se preocupava tanto. Havia ali um hermetismo de fazer com que a linguagem fosse um pouco difícil de ser entendida, mas a preocupação agora é uma linguagem direta para que a denúncia seja feita. Podemos citar também Raquel de Queiroz, num livro chamado O 15, que fala justamente de uma seca gigantesca que aconteceu em 1915 lá no Nordeste. E essa seca foi responsável por uma grande quantidade de pessoas que se retirou mesmo, retirantes que se retiraram do espaço nordestino e foram em direção ao norte do país. Vamos perceber que foram para o norte por conta de uma questão de mais fácil deslocamento,
vir para o sul, isso, né, os nordestinos vão fazer, mas só na década de 60, 70. Ainda não havia tantas estradas como há hoje. Então, esse deslocamento de nordestinos foi em direção ao norte do país. E aqui há um elemento muito importante que vai ser relevante nesse período, que é a análise psicológica, né? Quem vai de fato usar isso com precisão é o Graciliano Ramos, mas aqui a Raquel de Queiroz, no seu romance O 15, já começa a usar esse recurso bastante interessante nesse período. José Américo de Almeida fala no seu romance A Bagaceira de dois momentos importantes, 1898 e 1915, que são duas secas que aconteceram no Nordeste, uma seguida da outra, que foi responsável por quase 500 mil pessoas se retirando daquela localidade em direção ao norte do país. Então, muita gente mesmo, né, saindo, fugindo da seca. Jorge Amado também vai falar sobre essa questão nordestina, mas ele se caracteriza e também é mais conhecido por essa denúncia urbana, né, dos problemas que existem aí na cidade, também por conta dessa questão social envolvendo os problemas do Nordeste ocasionados pela seca e pela violência e etc. Mas o grande representante desse período é Graciliano Ramos. Graciliano Ramos vai colocar uma tensão nos seus romances, né? É o eu contra a sociedade. Ele vai, ao mesmo tempo, usar essa profundidade psicológica proposta ali pela Raquel de Queiroz e, ao passo que também vai fazer uso de uma linguagem enxuta, de uma linguagem simples. Dois principais romances definem aí essa linguagem, essa proposta de Graciliano Ramos. Nós vemos o famoso Vidas Secas, que conta a história de retirantes que começam, né, o livro fugindo da seca, né, em lugares ermos, lugares vazios, lugares sem vida. E esses personagens são também sem vida. Então vejam só, o aspecto ambiental incorpora-se, né, no indivíduo. O indivíduo faz parte de um ambiente seco, então sua linguagem, sua alma, sua existência também é seca. A família, né, de retirantes, protagonista do livro, é composta por o nordestino, o Fabiano, né, assim a Vitória, que é a mãe, os dois meninos, menino mais novo, menino mais velho, eles não têm nome, vejam só que eles são destituídos de nome, né, e a cachorra baleia. E o papagaio, só que o papagaio já começa o livro morto, né? Ele foi comido, né, para sustentar os retirantes aí na viagem deles. Então, esses personagens são todos animalizados, eles têm uma linguagem quase grotesca, né? Quase gutural, relacionando-os a seres aí que vivem, né, na mata como se não fossem seres humanos. O personagem que é humanizado no livro, curiosamente, é a cachorra-baleia, né? Quem lê esse livro se aproxima desse personagem porque é o único que demonstra sentimentos ali em relação a tudo que acontece, pensamentos complexos. Então, é o homem contra a sociedade, né? O Fabiano representa esse homem nordestino sofredor, né, que enfrenta essa sociedade de diversas maneiras, né? Aparece ali o representante do governo, que é o soldado amarelo, e o Fabiano é submisso a esse indivíduo. E de um outro lado nós temos um romance do Graciliano Ramos também chamado Angústia, que é ao contrário desse. Angústia já possui uma linguagem mais profunda, né, o que a gente pode chamar hoje de fluxo de consciência. O livro inteiro acontece dentro da cabeça do personagem, né, o personagem Luiz, que mora na cidade, mas viveu, né, a sua infância no campo, né, no Nordeste, lá na fazenda. O livro mostra como é que esses problemas todos afetam a psicologia, a psique do indivíduo, né? A chegar ao ponto do personagem enlouquecer, de fato, e assassinar uma pessoa. Quem ele assassina? O seu antagonista, aquele que, em tese, teria roubado, né, capturado o seu amor, né, Marina. Então, o romance ele é bastante intenso, né? A psicologia do personagem é explorada
a cada instante e o romance termina com o assassinato. Na verdade, o romance já começa, né, porque é o personagem contando as histórias, as memórias dele, né, ele já cometeu esse assassinato, ele só está contando para o leitor tudo aquilo que aconteceu. Bom, então, essa aula foi sobre modernismo no Brasil, segunda geração prosa. Falamos aí da preocupação desse momento, né, das características que opõem, né, a proposta do Sudeste com a proposta do Nordeste. Apresentamos os autores principais, José Américo de Almeida, Jorge Amado, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz e o grande representante, Graciliano Ramos. É isso, muito obrigado. Se quiser tirar uma foto dessa lousa, fica à vontade. Valeu, falou e até logo.